Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é Robinson, mais uma vez, sobre um outro episódio do Pleroma. Gostaria de trocar uma ideia com vocês, né? E, na verdade, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de um texto que está no livro de João, né? É uma passagem bem conhecida, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito. João 3, né? Quando Jesus se encontra com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do espírito. O 9, né? Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E aí ele continua falando, ele continua discorrendo um pouquinho mais a respeito sobre essa situação, conversando com Nicodemos. Essa passagem, todos acho que conhecem ela, né? Ela é bem demonstrada naquele seriado The Chosen, né, Os Escolhidos, quando Jesus se encontra realmente com Nicodemos ali, apesar de ser uma ficção, eles colocam, né, e demonstram como poderia ter acontecido esse encontro, né, e é muito bonito de ver os dois atores ali, o diálogo entre eles, as colocações e tudo mais. Mas o que me chama a atenção exatamente sobre essa circunstância é que o Nicodemos ele representava exatamente a religião vigente naquele momento, né? Tanto que ele é um fariseu, um mestre da lei, e ele se encontra com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Mas ele tem um pouco de dificuldade nesse encontro de conseguir enxergar verdadeiramente quem é Jesus, apesar de reconhecer que ele seria um grande mestre vindo da parte de Deus pelos milagres que ele fazia. É muito interessante que na própria série, né, o primeiro episódio, ele faz uma comparação assim, de um paralelo, né, entre as atitudes de Nicodemos e como ele apresenta nessa o primeiro episódio da série o próprio Jesus, né? Retratando na vida de Maria Madalena, né? Então, Nicodemos ali, apesar de ser, volto a falar, apenas uma série, né, uma ficção, ela tenta retratar como seria na visão daqueles que fizeram, né, aquele, aquele seriado, como seria o entendimento deles, né, como seria que teria acontecido, né, esse episódio, né. E é interessante que a gente vê o paralelo, né? Nicodemos tendo toda uma dificuldade para chegar naquele local, ele se sentindo muitas vezes até angustiado, né? E porque ele tinha que ir para um lugar que ele tinha dificuldade de ir, né?
Ele tinha dificuldade de chegar, inclusive, naquele local, porque demonstra que ela estava num lugar restrito, né? Que talvez não fosse de boa índole um mestre da lei chegar, né? Um lugar contaminado. E Jesus está ali naquele local mesmo, encontra ela e ele resgata a identidade dela. E quando ele resgata a identidade dela através do texto de Isaías, né? Falando, eu te chamei pelo seu nome, eu te escolhi, eu te redimi, né? E você é minha. Ele resgata, inclusive, a questão da filiação dela, lembrando quem ela era, apesar de todos os traumas que ela tinha passado na vida dela. Ela era uma mulher de Deus e não aquela realidade que ela estava vivendo naquele momento de opressão e de dificuldade, não era a realidade de como Deus a criou e de como Deus a enxergava. E ele restaurou, né, a identidade dela e a filiação dela, e ela foi liberta naquele momento. Isso é muito bonito de você ver, né? E ali eles fazem um paralelo muito interessante entre aquilo que é a religiosidade e aquilo que é o encontro verdadeiro com Jesus, que é um encontro verdadeiro com a nova aliança, que é um encontro verdadeiro quando você chega e você descobre quem é Jesus, ele te resgata a identidade, propósito, vida, ele fala para você quem você é. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós podemos estar vivendo isso no nosso dia a dia, nós podemos viver isso acreditando que frequentando muitas vezes reuniões, e fazendo, cumprindo as nossas obrigações, né? Muitos falam assim, não, eu já cumpri a minha obrigação hoje, eu já fui à igreja, ou alguns eu já fui à missa, eu já fui ao culto. É como se nós tivéssemos ali já feito tudo que nós precisávamos, né? Para nos aproximarmos de Deus. E esse texto ele mostra exatamente que pode ser um engano, a gente pode acreditar que nós vivemos uma realidade de achar que nós nos aproximamos de Deus por permear, conhecer às vezes até algumas coisas da palavra, entender e ler, mas nós estamos distante daquilo que é a verdade de Jesus na nossa vida e de quem é Ele verdadeiramente. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque nós podemos ter uma vida total, uma vida inteira de contato, de diligência dentro da igreja, e eu não estou falando aqui que nós não precisamos nos congregar, é muito pelo contrário, é importante que a gente se congregue com pessoas dentro de uma casa, dentro com irmãos, para que nós sejamos assim tratados, para que o nosso coração seja um coração maleável, né? Que nós amemos o nosso irmão, assim como diz o mandamento, né? Assim como nós mesmos, que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, mas nós podemos acreditar que isso é o suficiente, que isso nos trará um conhecimento de quem é Deus. E isso faz com que muitas vezes a gente pense sobre aquela questão do fazer, do fazer, do fazer, e acreditando que nós estamos fazendo em nome de Deus, em vez de nós estarmos nos relacionando com Ele como uma pessoa. Deus é uma pessoa que quer relacionamento, e esse relacionamento é relacionamento íntimo, é você gastar tempo, é você ter oração, é você buscar na palavra, é você buscar conhecê-lo, é você fechar a porta do seu quarto, ir para o seu íntimo e conhecê-lo verdadeiramente. Veja que nesse texto, Nicodemos ele vai à noite, no escuro, procurar Jesus. Pode ser que ele tivesse uma preocupação com que as pessoas estivessem olhando e pensando a respeito do que ele estaria fazendo naquele lugar, porque o julgamento dos pares dele, que eram os mestres da lei a respeito de Cristo, era que ele era filho de Beelzebu, muitas vezes colocaram dessa forma e o caracterizaram desse jeito. Então, pode ser que ele tivesse até uma vergonha de estar se colocando naquele lugar, mas ele vai buscá-lo. Agora, a realidade será que nós estamos vivendo pensando que nós estamos conhecendo Jesus verdadeiramente, ou
ou vivendo uma vida de conhecimento de Deus e nós estamos, na verdade, distantes de Deus, e nós estamos só rodeando e vivendo na periferia daquilo que seria o conhecimento verdadeiro de Deus. A palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento de quem é, conhecimento do seu propósito, conhecimento de quem é o seu Deus, de quem é o seu Pai. E tudo isso nós vemos, né, até permeado nessa série mesmo, que Nicodemos ele tem até aquela vontade de ir mais profundo com Cristo, mas ele não tem a força de largar aquele sistema que ele está envolto, como as pessoas o enxergam, o que estariam pensando, pelo menos isso, o primeiro momento deixa muito claro essa dúvida no coração dele, essa indagação do coração dele. E pode ser que você também esteja vivendo uma vida que a gente só fica andando na periferia daquilo que é o conhecimento de Deus, entendendo que nós estamos com Deus e que nós vivemos com Ele. Mas na verdade nós estamos só na periferia e nós não conhecemos Ele verdadeiramente. Porque o conhecimento de Deus é gastar tempo com Ele, é entender, escutar a voz dEle, saber quem Ele é, nos aprofundarmos nesse conhecimento de Deus. Assim como aquela música do nosso irmão Alessandro Vilas Boas, que fala, né, qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Existem facetas de beleza, da característica, do caráter, de quem é Deus, que vai sendo revelado para nós a partir do momento que nós vamos conhecendo, experimentando, vivenciando esse tempo de comunhão com Ele. E o mais importante disso é não sermos enganados, entendendo que nós estamos conhecendo o Senhor, que nós estamos até trabalhando por Ele. Assim como diz lá no próprio texto da palavra que mas eu fiz isso pelo teu nome, eu fiz isso por ti, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz. Aí ele fala, eu não te conheço. Porque na verdade não é o fazer, mas o ser conhecido dele e o conhecê-lo. Quando Jesus envia aqueles 70 para ter aquela obra missionária no início do Evangelho de Mateus, se você for ler ali, eles voltam lá magnificados porque a presença de Deus e o poder de Deus é manifesto através da vida deles. Eles falam, nossa, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, que bênção! Aí Jesus fala assim, mas não fiquem felizes só por isso estar acontecendo na vida de vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí que a gente chega na situação mais importante. Que o seu nome esteja escrito no livro da vida significa que você vai ter comunhão todo o tempo com o Senhor. Você vai ser aquele que terá comunhão com Ele. Porque o mais importante da nossa vida é que a gente possa ter comunhão com o Senhor. Então a minha pergunta para você no dia de hoje, essa reflexão e essa indagação é: como que está essa circunstância? Será que você está vivendo na periferia, acreditando que está vivendo uma vida até de religiosidade, de busca? Eu vendo ali até no seriado, usando o seriado como exemplo, há uma sinceridade no coração dele, de tentar realmente fazer algo correto, de buscar verdadeiramente ser correto na lei, mas lá demonstra claramente que ele anda na periferia da situação, com os valores dele totalmente transformados e embotados. E apesar de chegar perto de Jesus e poder vê-lo, ele não consegue enxergar a plenitude e a profundidade daquilo que está sendo demonstrado ali. E ele fica na periferia. Será que nós estamos vivendo dessa forma, acreditando que os nossos atos de religiosidade são suficientes para nos aproximarem de Deus, ou para nos fazer conhecido de Deus, ou muito mais ainda para que nós realmente conheçamos Ele profundamente? Ou será que com pequenas atitudes e pequenas formas de buscá-lo verdadeiramente, a gente vai se tornar cada vez mais conhecido dele?
Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu entro em reflexão a respeito disso. E uma segunda coisa que eu queria falar com vocês a respeito dessa mesma característica é que esses dias eu estava vendo um documentário, né, a respeito da mesma série, e eles fizeram uma surpresa para alguns jovens, levando eles ao set de filmagem, que era algo que é muito bonito, né? Ele foi construído, ele foi executado para é algo físico, então ele emociona quando você chega naquele lugar. E além disso, né, além da visita física ao set de filmagem, eles esconderam o ator Jonathan Roumie, que é o que interpreta Jesus na série. E eu achei muito bonito esse momento, porque eles estão andando naquele cenário e tem alguém que está ciceronando eles, mostrando como que foi gravado, o que seria colocado ainda para frente na série, naquele local bonito. E de repente eles olham numa esquina, vem subindo a figura do ator que faz Jesus. E muitos deles assim ficaram emocionados e correram para ele, o abraçaram, e ele foi muito solícito com eles, inclusive ele pôde testemunhar várias coisas assim que Deus tem feito na vida dele. E como foi que ele chegou naquele lugar, que é um testemunho muito bonito. Mas aí aquilo que o Espírito começou a tocar no meu coração, né? Imagina que nós podemos sim encontrar Jesus. Nós temos essa possibilidade. Às vezes a gente vê homens que são homens usados por Deus, nossos irmãos, o próprio ator que foi usado por Deus aí para dar vazão, né? Aquilo que foi a vida de Cristo e emocionar várias pessoas e tocar várias pessoas ali. Havia jovens que testemunharam como a vida deles com Deus foi tocada a partir do momento que a série começou a retratar Jesus ali, e eles começaram a ter uma intimidade maior com Deus, sendo incentivados pela série. Mas o que eu penso imagina se nós encontrássemos verdadeiramente Jesus mesmo. Jesus. Não o ator, não o artista, mas Jesus. E, meu querido, isso está à nossa mão. A palavra fala em Apocalipse 3:20 que ele está à porta e bate. Quem abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então há ainda a possibilidade de Jesus estar ali presente, perto de você, próximo a você, não o ator, não o homem, mas Jesus verdadeiro, o Jesus verdadeiro. Que você possa pensar sobre isso e que você possa buscá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. E que você possa ser encontrado dele, que verdadeiramente você seja conhecido dele. Essa é a reflexão do dia de hoje. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana. E se Deus quiser, nos encontramos novamente. Deus abençoe.